Como a morte de uma pessoa pode ter salvado milhares? Ou como os atos impensados de uma criança poderiam colocar o mundo em risco? Vou colocar isso de modo mais simples, refletindo Lawrence. Como bater das asas de uma borboleta em Luanda poderia causar um terremoto em Maputo? Como atos tão simples poderiam gerar consequências tão grandes? Pensando desse jeito, talvez uma das tuas palavrazinhas terá causado a seca no Cunene. Tomara que não. Ou, quem sabe, teria evitado um terremoto em Cabinda. O pior é que nunca vamos saber, mas podemos saber como atos simples podem gerar consequências extremamente grandes. Ficou curioso? Então vamos conversar sobre isso. Imaginem duas crianças jogando bola e conversando. Uma delas fica distraída, olhando um pássaro que voava na redondeza. Então, a outra passa a bola para essa que estava distraída. Como ela estava distraída, ela não percebe a bola vindo. A bola atravessa a rua e no outro lado da rua uma descaída. Pega o embalo e vai em direção à estrada principal. Na estrada principal, uma senhora dirigindo para uma palestra no emprego que lhe valeria a promoção. Ela percebe que a bola estava vindo e então deduz que haviam crianças atrás dessa bola. Ela esquiva a bola. Mas só que seu movimento brusco assusta o caminhonista que está só atrás. E ao mexer do volante, o caminhão capota. Esse caminhão levava medicamentos, levava produtos farmacêuticos, que ao capotar eles se derramam sobre o container. Mas havia uma abertura que não tinha sido percebido antes. Todos os produtos saem por ali e vão em direção ao rio. Contaminam o rio e matam os peixes. Só que essa população vivia maioritariamente da pesca. E isso traz uma crise tremenda naquela população. Faz com que muitas pessoas corram para o banco para pedirem empréstimo. Isso aumenta o trabalho do gerente do banco, que começa a fazer horas extras. Mas era os períodos que a mulher do gerente do banco devia dar à luz. Mas por causa do excesso de trabalho, ele não conseguiu ir a tempo para ver seu filho nascer. Isso cria um clima tenso entre ele e sua esposa. Na verdade, a autora desse artigo diz que poderia continuar desenrolando sobre vários pontos de vista o que aconteceu por conta daquela distração daquela criança. Isso eu li num artigo de psicologia aqui num dos sites da internet. Se vocês quiserem confirmar, podem ir para ibrac.com.br. Há muitas histórias assim espalhadas por aí. Mais uma. A BBC News Mundo publicou em 13 de março de 2021 uma história desses tipos. Imagine que você está andando pela rua e de repente o nó do seu calçado se desfaz. Então você baixa calmamente para fazer de novo o nó. Mas à tua atrás vem um senhor com uma xícara de café quentinha e não percebe que você está abaixado. Ele esbarra em você e a xícara de café cai toda sobre ele, o que faz com que ele tenha que ser levado rapidamente para o pronto-socorro. Só que lá percebe-se que ele era o piloto de avião que devia sair imediatamente. E por causa disso o voo foi adiado. Mas um dos passageiros desse voo era uma senhora que estava aí para outra cidade para uma entrevista de emprego, que faria ele atrasar, ou seja, não chegar a tempo e perder a entrevista. Mas havia mais dois meninos que estavam indo para se despedir da sua vovó, que tinha uma doença terminal, que quer dizer que eles queriam ver sua vovó antes do último suspiro, mas não podiam mais fazer isso. Havia um empresário que deixava tudo para a última hora, então estava aí para se casar. Ele deixou sua noiva, acho que se chama Stevie, deixou sua noiva pendurada no altar. O mundo é interligado e engana-se quem pensa que não. São gestos pequenininhos gerando consequências grandes, reações em cadeias. Nós podíamos continuar a contar várias histórias para provar esse ponto de vista, mas há uma que particularmente não pode faltar, numa conversa como essa. Em 1952, Ray Bradbury publicou um livro, Som do Trovão. Ele vai contar sobre pessoas que vão viajar milhares de anos no passado. É véspera de eleições, e o presidente que eles achavam bonzinho tinha praticamente ganhado as eleições antes que eles embarcassem para essa viagem. E então eles chamam uma empresa, dá uma soma grande de dinheiro e dá uns caçadores para ele acompanharem um guia para que vá caçar o dinossauro no passado. Então quando eles chegam lá no passado, na mata, o guia lhes orienta que eles não podiam tocar em nada, não podiam matar nenhum inseto, nadinha, que não poderiam sair do caminho, porque senão estariam comprometendo a vida no futuro. É claro, o tipo está lá com dúvidas, por que não podemos sair do caminho? Aí o guia explica que se ele pisasse num rato, ele poderia matar milhares de gerações que viriam daquele rato. E aí ele pensa, e o que isso tem a ver? E aí então o guia continua explicando meio frustrado. Se você matasse essas milhares de gerações de rato, você estaria eliminando milhares de gerações de raposas que sobreviveriam comendo esses ratos. Consequentemente, você estaria deixando milhares de leões com fome. Ou seja, um atozinho estaria causando
muitas consequências e poderiam alterar o futuro. É claro, e lá foram eles. Só que quando o dinossauro aparece, porque o critério era matar só animais que eles teriam noção de que não poderiam reproduzir, de modo que isso não afetaria o futuro. Quando o dinossauro que foi marcado aparece, esse tipo morre de medo e ele se descontrola e sai do caminho. E aí eles lutam, os que sobram lutam e matam o dinossauro. Quando eles voltam, eles estão frustrados com ele, com os pés cheios de lama. Ele tinha saído do caminho, discutem, quase o deixam no passado, mas acabam levando de volta. E quando eles chegam no presente, ele está lá respirando o ar e tal. Ele está gostando de voltar para casa. Só que num momento qualquer ele olha para suas botas cheias de lama e quando tenta tirar a lama, havia uma borboleta morta. Agora ele está lá pensando, o que eu fiz? Não podemos voltar para o passado para devolver essa borboleta e aí o pessoal fala que já não podiam mais voltar. Então ele meio triste pergunta para a pessoa que tinha ficado no presente, quem ganhou as eleições? E essa pessoa, sorrindo, meio irônico, diz que era um tipo chamado Deus, aquele que eles achavam mal. Na verdade, aquela borboleta que ele tinha pisado e matado havia desencadeado uma série de ações que mudaram o presente. Mais ou menos 10 anos depois da publicação dessa obra, o professor e meteorologista Edward Lorenz estava estudando modelos matemáticos para a predição do tempo. Então ele colocou os dados necessários como pressão, temperatura, umidade e até direção do vento para calcular, para prever o tempo. Fez os primeiros experimentos e como isso era um experimento científico, devia ter repetição. E ele fez uma segunda vez e foi fazendo. Mas o normal é que quando você faz as mesmas coisas, já que ele estava introduzindo os mesmos dados para o modelo matemático, então devia dar os mesmos resultados. Se você quer coisa diferente, você precisa fazer de modo diferente. Basicamente ele estava fazendo as mesmas coisas, mas estavam dando resultado na medida que o experimento avançava, resultados muito diferentes. Então ele bateu a cabeça para compreender o que estava acontecendo. A verdade é que Edward Lorenz estava eliminando casas decimais insignificantes. Sabe aquela hora que você tem um 10,00076 e em vez de colocar esse número você coloca 10,0008, aquele 6 passa para arredondar o 7 em 8. Uma coisa semelhante a essa, claro. Não é exatamente assim, porque a princípio ele estava a trabalhar com um determinado número de algarismos e depois foi reduzindo. Eram bem insignificantes, tanto é que uma frase que ficou popularizada para explicar o quão significante isso era, do tipo, como o bater das asas de uma borboleta no Brasil poderiam causar um tornado no Texas, no caso nos Estados Unidos, porque eram muito insignificantes esses algarismos, mas era o que acontecia. Eu espero que a ideia tenha ficado clara. Não é que o bater das asas de uma borboleta vai causar isoladamente um terremoto, porque o bater das asas de uma borboleta com certeza poderiam causar alteração na pressão do ar, e causam. Mas seria tão insignificante que as moléculas do ar poderiam absorver essas perturbações uns centímetros depois do ponto de onde elas tiverem começado. O efeito borboleta é a expressão da teoria do caos, e a teoria do caos é a nossa busca pela compreensão de sistemas não lineares. Por sistemas não lineares eu quero falar de sistemas não previsíveis, e por isso eles são chamados de caóticos. E não previsível aqui tem o sentido de serem bem difíceis, porque na medida que o fenômeno se desenrola, vão se adicionando fatores que tornam bem difícil a previsão do desfecho daquele fenômeno. Um fatorzinho no início do fenômeno poderia dar origem a outro fator maior, e esse por sua vez daria a outro maior do que ele, e assim por diante. Essa sensibilidade nas condições iniciais que mudam radicalmente as condições finais é o que nós chamamos de efeito borboleta. Você sabia disso? Se não sabia, agora você sabe. Quando for tomar uma decisão, lembre-se disso. Ame uma criança e você terá uma geração inteira amada. Corte uma árvore e você terá um planeta mais quente. Até um próximo vídeo.